Bom dia, GVs, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos Bom à dia. Embaixada Geração de Valor. Bom dia, Demetrios. Embaixada essa aqui se chama Águias Netweaving. Aí, para quem não conhece ainda, a EGV surgiu através dos alunos do Flávio Augusto, da plataforma meusucesso.com, que resolveram se encontrar presencialmente. Posteriormente, isso mudou de nome para Embaixadas GV, né? E o que é esse grupo de network, né? Ele é um local para fazer amigos, estudar sobre empreendedorismo e, consequentemente, fazer negócio, né? Frase esta dita pelo próprio Flávio Augusto na reunião com alguns membros. E o que não é o que não é uma EGV, não é um local de palestra onde só um fala que todos vão interagir durante a reunião. Não é um local de venda direta, mas venda é uma consequência das nossas conexões aqui. Não é um local para discutir futebol, política ou religião. A gente respeita aí as diferenças também. Aí você terá um momento para falar sobre o seu negócio no momento da sua apresentação, o seu pitch, né, de 30 segundos. E a nossa missão é formar líderes protagonistas através do empreendedorismo, com a visão de tirar o jeitinho pejorativo, né, o jeitinho brasileiro, aquela malandragem, e colocar aí o jeito correto, né, do jeito do empreendedor do brasileiro e ser reconhecido mundialmente, com base nos valores do protagonismo, integridade, meritocracia, transparência e proatividade. Para mais informações, você, né, que está aqui na sala e também que nos acompanha pelo YouTube, vai encontrar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram tem vídeos fixados falando o que é GV, né, o próprio Flávio explicando. Tem os destaques também escritos ali, mais detalhes. E também no nosso canal no YouTube que tem o mesmo nome, Embaixadas Geração de Valor Águias NetWeave. Vamos ao pitch então, né? Lembrando que essa reunião está sendo gravada, vai ser transmitida. Então, em respeito aí à LGPD, quem quiser aparecer, né? Fique à vontade, quem não quiser pode ficar de ouvinte, né? Então seja também bem-vindo ao nosso podcast aqui da EGV para ficar você ouvinte. Vamos ao nosso pitch então. Para quem quiser se apresentar, Igor. Bom dia a todo mundo está assistindo aí. É, eu quero perguntar uma coisa: você gostaria de receber mais leads qualificados e tirar aqueles que te tiram tempo, que não querem nada e só querem perguntar preço? Eu tenho uma solução que vai te levar somente no teu WhatsApp os leads que realmente vão estar interessados em você. Se você quiser saber como receber esses leads e, consequentemente, vender mais, me chama para um café, a gente tocar um papo, que com certeza você vai ver que isso é uma solução que te fará vender mais. Eu fico à sua disposição, vou deixar meu contato aqui no chat e depois lá no grupo. Muito bom, muito bem lembrado, Igor. Liberar o chat lá do grupo. E falando em café, pessoal, vamos também, né? Combinar aí de fazer um café. O pessoal se encontrar essa semana passada, né? Falei até com o Igor, foi bem bacana, e outras pessoas também. Então, vamos lá. Enquanto eu libero a sala aqui, eu vou chamar a Flávia. Bom dia a todos. Me ouvem? Sim. Sim, Eu sou Oi? Flávia, trabalho como assistente financeira virtual, mais conhecido como BPO financeiro. Meu objetivo é deixar os empresários com mais tempo para focar no seu negócio em si e deixar a parte burocrática comigo. Com isso, vou ajudar eles a pagar menos juros e multas por atraso de pagamento e ajudá-los com relatórios que vão ajudar eles no seu negócio em si. Vou deixar meu contato aqui também, quem precisar de algum auxílio, tirar alguma dúvida, estou à disposição. muito obrigado, Flávia. Agora vamos ao meu xará, o Demetrius de Souza. Bom dia, meninos e meninas, tudo jóia? Se vocês quiserem me achar nas minhas mídias, me seguir principalmente no LinkedIn, Demetrios Mentor. Eu estou em todas as mídias com o mesmo nome, mas o que eu gosto mesmo é do LinkedIn. É, O meu objetivo realmente é relativamente simples. Eu faço você cobrar mais caro pelo seu conhecimento imediatamente.
Eu sou especialista em atração e conversão a custo zero e eu ajudo consultores e mentores a criarem um pitch magnético e um posicionamento premium. Antes de marketing, antes de vendas, estuda seu posicionamento. Você pode estar gastando dinheiro demais comunicando a coisa errada para o teu cliente. Daí quem você atrai? Ou o cliente que não te quer, ou o cliente que é pobre. Se você quiser espantar esse cliente pobre, você precisa mudar a sua percepção de valor da marca e parar de desperdiçar dinheiro com marketing digital que não dá certo para o teu nicho. Se quer cobrar mais caro amanhã, fala comigo hoje. Meus contatos vão estar no chat e a gente se cruza em alguma mídia. Um abraço, boas vendas e boa semana. Obrigado, Demetrios. Leandro, pode falar? O Leandro comunicou que ele não vai conseguir falar hoje, que ele está junto com a esposa. Semana que vem ele se apresenta. Ok, maravilha. Quiser deixar, Leandro, seus contatos aí, rede social, site, no chat, fica à vontade, tá? Se você está no grupo, também pode colocar. O grupo já está liberado para colocar. Deixa eu ver, alguém quer entrar aqui. Quem é a pessoa? Júlio Oliver, não sei quem é. Vamos lá. Maravilha. Então, para quem não me conhece, Demetrios e o Cef, eu trabalho aí ajudando brasileiros e hispanos, para quem não sabe, né? Também hispanos, para falar inglês, inglês fluente, focado em trabalho, em negócio, em empreendedorismo, focado em você vender mais, você conquistar o mercado internacional através da comunicação global, né? E também aí para viagens internacionais, tudo que você precisar, de forma mais objetiva, mão na massa, sem enrolação, né? O tempo de estudo, um ano a 2 anos, cada aula 30 a 40 minutos. Então, cabe no seu tempo, cabe no seu bolso, metodologia a melhor da América, tá? Para mais informações, pode me chamar nas redes sociais Demetrios, @demetrios.youssef, né? Ou então pelo telefone aí que eu vou deixar também nas redes. Além disso, líder da Embaixada de Geração de Valor, Águias Netweaving, junto com Demetrios, Priscila e James, meus colegas aí que ajudam no comitê, né? E vamos agora, deixa eu ver se o Fábio pode falar. Fábio? Bom dia, acabei de entrar agora, tô meio perdido. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Bom dia. Primeira vez aqui? É a primeira vez aí acabei de ligar o computador, vi que vocês têm Uhum. encontro toda segunda-feira, né? Eu normalmente consigo chegar um pouco mais cedo na segunda-feira, daí resolvi entrar para ver Uhum. como que funciona. Legal. Legal, bem, Seja bem-vindo, meu querido Kisner. Como é que você está? Tudo tranquilo, tudo em ordem. Amém. Que legal que você veio se juntar a nós. Vamos lá, se apresenta, tem um minutinho, fala de Um você. minutinho, falar rapidamente. Sou Fábio, CEO da KIC Brasil. KIC Brasil está há 25 anos no mercado, a gente presta vários serviços, mas nosso foco aí para fazer uns projetos é basicamente a prospecção, né, de abertura de mercado para outras empresas através da terceirização do SDR e BDR. Né? Então, isso que a gente tem focado. A gente trabalha também com sistemas de consultoria. Perfeito. maravilha. Bem-vindo. Então, vou passar aqui a voz para o nosso amigo Hamid. Hamid que, apesar de há pouco tempo, né, tá voltando a EGV, é o que a gente chama, né, para os mais antigos de GV-sauro, né? Então, para os mais novos, ele é o mais antigo, né? Então, bem-vindo, Hamid. Opa, obrigado, bom dia pessoal, obrigado pelo convite, Demetrios. Realmente fazia tempo que a gente não batia esse papo e eu acredito muito que esse projeto ele já trouxe e vai trazer ainda muitas boas experiências, né? Realmente a gente começou esse projeto lá atrás aqui em Natal, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e aqui a gente teve um movimento muito bom até ali a pandemia, e depois da pandemia a gente não conseguiu manter esse processo, mas eu acho que vendo vocês aí, vendo essa energia, a gente está, inclusive, se inspirando realmente a voltar a engajar o pessoal aqui, né? Principalmente para os encontros presenciais que a gente fazia de uma forma muito legal. Então, obrigado aí pelo convite, embora conversar um pouquinho, né? Isso. Eu consigo compartilhar minha tela? Já habilitei aqui para você Já? compartilhar, já. Beleza. Então, deixa eu compartilhar aqui, que aí fica mais fácil a gente conduzir aqui. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre planejamento financeiro
pessoal e o grande objetivo é ter esse despertar sobre essa consciência financeira. Eu acredito muito nesse tema. A minha trajetória profissional ela foi por muito tempo dentro do mercado corporativo como engenheiro. Trabalhei em algumas empresas e principalmente na área do setor de distribuição de gás natural. Isso me trouxe uma experiência corporativa, mas em 2014 eu comecei a empreender no mercado de vendas diretas e acabei fazendo uma transição completa de carreira. Hoje eu atuo com vendas, eu tenho uma equipe de vendas com diversos produtos e isso me trouxe a necessidade muito grande. Na verdade, era um tema que eu já trazia para mim, que é lidar melhor com o dinheiro, lidar melhor com a educação financeira. Quando a gente trabalha com pessoas, ensina essas pessoas a ganhar dinheiro, se elas não souberem lidar bem com essa ferramenta, acaba que as coisas não acontecem de uma forma positiva. Então, esse foi um tema que ele foi tomando corpo assim ao longo da minha trajetória profissional tanto para minha vida como para essas pessoas que trabalham comigo. E esse ano eu resolvi externar isso um pouco mais, falar um pouco mais abertamente, até mesmo nas redes sociais, sobre esse tema, porque de fato eu acredito muito que é um pilar fundamental para que a gente possa prosperar, né? Existem vários e um deles é a gente lidar bem com essa ferramenta, né? E obviamente, educação financeira é importante entender que existem algumas nuances, né? E basicamente, quando se fala de dinheiro, de educação financeira, de planejamento, é muito comum já levar para um lado de investimentos, um lado de onde eu aplico, de onde que é melhor estar o meu dinheiro. E, na verdade, esse é um dos pontos, um dos pilares que dentro de vários precisa ser trabalhado. Mas não é necessariamente isso, investir, se tornar uma pessoa multimilionária, ou também não é somente cortar gastos, né? Existe a necessidade de ter um equilíbrio sobre vários aspectos, com foco em prosperar, com foco em a gente ter melhor controle, a gente ter melhor escolhas, a gente ter melhor domínio, e no final das contas o que a gente busca é ter paz, né? E se a gente consegue esse equilíbrio financeiro, isso vem. Então, eu trago aqui duas perguntas iniciais, só para provocar um pouquinho, que essa primeira, né, quando foi a sua última compra que você fez e acabou se arrependendo, ela traz a possibilidade da gente refletir exatamente nessas compras por impulso, né, nessas compras que a gente acaba fazendo sem pensar. E isso tem diversas razões que faz com que a gente em algum momento tome esse tipo de decisão. E uma outra pergunta que provoca é pensar exatamente, poxa, beleza, se em algum momento a nossa renda encerrar, né? Quanto tempo eu tenho disponível financeiramente para viver o mesmo padrão de vida? Então isso traz uma outra reflexão que é como que eu estou lidando com o meu dinheiro? Eu acho que isso todo mundo quando olha para a pandemia lembra de alguém que passou por uma situação como essa. E isso traz a necessidade para a gente olhar para esses pilares. Então, existem alguns pontos que são importantes perceber, entender, que acabam influenciando nas nossas decisões financeiras. Primeiro, e muito forte, são as nossas crenças, né? Como que a gente viu e ouviu sobre esse tema ao longo de uma vida inteira. Isso criou a consciência que a gente tem hoje. E o ambiente que a gente vive, obviamente, também influencia, como influencia em vários outros aspectos, influencia também nas nossas decisões financeiras. Fato é que grande parte da população brasileira hoje acaba se encontrando endividada e isso mostra más decisões, má crença com esse tema, né? E isso vem de algum local e, obviamente, quando a gente olha para essa origem, a gente está necessariamente pensando em tudo aquilo que você viu, que você ouviu ao longo da sua vida inteira sobre esse tema especificamente. Então, a grande maioria das pessoas, de uma forma geral, quando olha para o seu passado, vê que o dinheiro, muitas vezes, ao invés de solução, ele foi linkado a problema. Então, isso criou raízes, criou dificuldade de se lidar na nossa fase adulta. Frases como essas, que talvez vocês também tenham escutado, ou viu isso no passado, ou vê isso no presente, pessoas com conceitos relacionados ao dinheiro que afasta a pessoa da ferramenta, né? Tira essa ferramenta como algo relevante para se tratar. E, novamente, existem vários pilares. Esse é um deles da nossa vida que, se não for
se não tiver uma boa relação, você acaba tendo ações de distanciamento. E esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente consiga aproximar, realmente entender, olhar o que que a gente precisa melhorar e trabalhar em cima disso. Então, esses pilares, esses conceitos vai trazer as respostas que são importantes relacionado à beleza. Estou conseguindo realmente construir a minha tranquilidade financeira, estou tendo hábitos positivos relacionados ao dinheiro, consigo guardar, consigo equilibrar minhas contas. Então, tudo isso vai se respondendo à medida que a gente vai trazendo esse tema mais para próximo da nossa realidade, né? Porque, de fato, crenças negativas, elas bloqueiam essa chance da gente construir uma relação saudável com o dinheiro, que nada mais é do que uma ferramenta, né? Uma ferramenta para a gente poder realizar aquilo que a gente deseja, realizar os nossos sonhos, tá bom? Então, diante desses pontos, existem pilares para a gente pensar de forma estratégica relacionada às finanças pessoais, principalmente pensando no longo prazo. Então, são pilares que são fundamentais e que precisam ter um olhar mais específico. Normalmente, como eu falei, as pessoas começam a pensar sobre investimento, sobre aplicação, sobre rentabilidade, e esse é um dos pilares. Você precisa pensar antes em orçamento, em controles, como que isso acontece no seu dia a dia. Em algum momento você precisa proteger o que você construiu ou que você vai construir de patrimônio. Em algum momento você, obviamente, quer expandir, você precisa de um dinheiro que ele não faz parte da sua realidade, ele está no mercado, você quer trazer isso para a sua realidade, seja para um uso pessoal, ou seja para o seu negócio, e você precisa saber lidar bem com essas decisões também. Então, orçamento, planejamento, investimentos, seguros, proteções, créditos, são pilares que, de uma forma geral, envolvem todos os pontos que são relevantes quando a gente vai tomar uma decisão financeira. E a gente precisa ter isso mais claro na nossa vida. Eu trago aqui uma analogia que faz a gente entender um pouco melhor, né? Por exemplo, ninguém vai começar uma obra pela cobertura, né? Não tem como. A gente começa uma obra pela fundação. E essa fundação ela está relacionada, por exemplo, na nossa vida financeira, ao nosso orçamento. Depois que você tem uma fundação pronta, né, de uma casa que você está construindo, por exemplo, você vai subir a estrutura, que são as paredes, os pilares sobre essa fundação. No nosso caso, é exatamente a construção da nossa reserva, reserva emergencial, o nosso patrimônio vai ser construído com base num pilar que precisa vir antes, na fundação que precisa vir antes, que é o orçamento. Em algum momento você quer ampliar a sua casa, você quer fazer uma reforma, você precisa ter uso consciente de no caso da nossa vida financeira, de um dinheiro que vem de fora. E numa obra você tem muros, né? Muros de proteção. Então você precisa também proteger a sua vida financeira. Então, de uma forma geral, né, a fundação de uma obra é a base. Na nossa vida financeira, a fundação é um orçamento. É você ter controle de entradas, de saídas, ter uma visão clara. Hoje existem diversas ferramentas. Hoje, as próprias instituições bancárias, quando você utiliza bem ali a ferramenta, ela já entrega várias informações. Então, não importa exatamente a ferramenta, o que importa é você entender a importância desse controle. Em qual categoria você está gastando mais, você tem essa percepção, você sabe quais são as ações que precisam tomar perante alguns comportamentos que estejam influenciando, as suas despesas mensais. Essa análise ela precisa ser feita porque é a base para você poder crescer. E esse crescimento ele vem a partir da primeira meta financeira importante para todo mundo, que é você construir a sua reserva de emergência, né? Que é você ter ali, e aí isso vai caso a caso, você ter 3 meses, 6 meses, um ano que seja, das suas despesas fixas ali guardadas, né? Dentro de uma aplicação extremamente segura, um CDB de liquidez diária, uma poupança, não importa. Um valor que ele lhe dá tranquilidade, que você olha para aquele e diz, poxa, se nos próximos 3 meses, 6 meses, tiver algum problema de fluxo de entrada, eu estou tranquilo, eu tenho aqui as minhas contas pagas. Essa é a estrutura. A partir dessa estrutura construída, essa primeira grande meta financeira, aí sim você vai pensar num patrimônio, você vai pensar em guardar mais para poder aplicar, para poder proteger
o seu futuro, olhando sim já para um longo prazo, para uma aposentadoria. Então, tudo isso pode ser construído com o tempo à medida que você tem o seu controle inicial. E como eu falei, existem alguns momentos que de fato você precisa de um recurso externo. Às vezes para uma compra de um carro, para uma casa, às vezes para investir no negócio. Então é importante, é necessário. Agora, como tomar essa decisão? Em que momento? Um dos grandes problemas relacionado à administração financeira é a antecipação de sonho, né? É você, de fato, adquirir aquilo que, ok, é o seu sonho, é o seu desejo, mas você acabou tomando a decisão no momento errado, e isso tem um impacto muito grande na sua vida financeira sem você perceber. Então, saber tomar essas decisões, elas podem, lhe ajudar muito para que você tenha realmente um controle melhor e um planejamento melhor do seu futuro financeiro. E o muro de uma obra é a proteção. O muro de uma casa é a proteção. E a gente tem a nossa vida, os nossos patrimônios, os nossos bens, que a gente também precisa tomar decisões relacionadas a seguros. Como que eu protejo tudo isso? E isso depende do seu momento de vida. Se você está num momento de construção, se você já está num momento de usufruto do que você construiu, se você tem filhos, qual é o tamanho da sua família, qual é o tamanho do seu patrimônio. Mas reflexões sobre essa são importantes para que você proteja e entenda essa proteção futura daquilo que você já construiu, daquilo que você vai construir. Então, de uma forma geral, esses quatro pilares, quando a gente faz essa analogia com a obra, a gente está falando dessas etapas, né? De fundação, de crescimento, de proteção e de ampliação disso. Da mesma forma, quando a gente olha para uma construção que fica fácil de todo mundo enxergar. E a grande pergunta é, como que tá, né? A sua construção da sua obra patrimonial, né? Em qual momento hoje você se encontra? Então é por isso que hoje o papo, obviamente, é para despertar esse tema. É para que você olhe e analise e chegue a uma conclusão que, poxa, eu estou em tal etapa, quais são os meus próximos passos? Cada um aqui tem a sua realidade, cada um tem o seu momento, tanto de vida como momento financeiro, né? E obviamente o passado ele sempre vai trazer aí os aprendizados que, se você conseguir enxergar, olhar para o futuro, você vai tomar melhor decisão em relação a isso, né? Vai conseguir realmente melhorar essas questões. E como eu falei, a base, né, que aí é só uma provocação para que quem não tem comece o quanto antes a ter um controle, de fato, como eu falei, não importa a ferramenta, pode ser uma planilha de Excel, pode ser um aplicativo, pode ser na mão, pode ser no papel, na caneta. O importante é você, de fato, ter esses números hoje, ter uma fotografia da sua realidade, né? De quanto entra, de quanto sai, qual o potencial de sobra que você tem mensal, como que estão os seus gastos por categoria. Eu já fiz treinamentos onde, após um exercício, a pessoa realmente ela consegue descobrir, por exemplo, que às vezes um simples hábito de uma alimentação noturna todos os dias, através de iFood ou fora de casa, estava trazendo um prejuízo ou um rombo muito grande no orçamento dela sem ela perceber. Então, são situações assim que, quando você não tem essa clareza, acaba passando desapercebido. Todos nós, de uma forma geral, a gente tem a característica de fazermos o nosso orçamento mental. Isso é uma característica nossa de pensar nos nossos números. Ah, não, vai dar certo, né? A conta do cartão ali vai fechar. Então, muitas vezes, a chance de se errar essa conta mental ela é muito grande. Então, o mais prudente é que você olhe de uma forma numérica, de uma forma gráfica, para que isso traga realmente previsibilidade, para que você consiga definir metas relacionadas a isso e, obviamente, tomando essas boas decisões hoje para você poder pensar na sua aposentadoria de uma forma mais tranquila, né? Quando a gente chegar na idade de usufruto, a gente consiga estar organizado. E que, infelizmente, quando você olha para a realidade brasileira, essa não a realidade das pessoas estarem já nessa idade tranquilas, infelizmente, né? Isso não acontece no Brasil por diversas questões. Então, eu vou só apresentar aqui para vocês rapidinho. Eu vou mudar de tela aqui para vocês olharem ferramentas como elas podem trazer algumas percepções
claras em relação a isso, né? Só me confirma se tá dando para ver aí já essa, Sim, dá pra ver. Sim. esse gráfico, né? Então, esse gráfico aqui é um dos aplicativos que a gente usa no processo de planejamento. Ele mostra a construção dessa curva da vida, né? Eu vou dar um exemplo aqui, só colocar números, né? Para que você tenha uma noção. Então, vamos supor que a pessoa ela quer aqui, por exemplo, se aposentar com uns 60 anos de idade. Vou colocar essa idade aqui. Aqui está dados fictícios de uma pessoa de 37 anos, que ela já tem aqui aproximadamente uns 260 mil em patrimônio guardado. E ela quer se aposentar com 60 anos, tendo uma renda de aproximadamente 15 mil por mês. E essa renda ela está embasada naquilo que ela vai construir de patrimônio. Então isso cria a vida, as curvas da vida dela. Essa primeira, né, curva crescente é a nossa etapa de vida produtiva. Quando você chega ali numa idade que, óbvio, isso é um pensamento, é uma projeção, numa idade de aqui, por exemplo, 60 anos, você já tem uma renda que lhe dê essa tranquilidade para você começar a usar esse valor até o seu fim da vida, seus 90, 100, 120 anos aí, né? A gente obviamente não tem essa certeza, mas você consegue prever isso olhando para os números. Então, beleza, aqui eu tenho uma projeção. O que é que o aplicativo aqui me mostra, né? Para essa pessoa, se ela quiser realmente fazer essa construção, ela vai precisar acumular ao longo da vida dela em torno de 3 milhões e 300 mil, ou seja, ela vai ter um patrimônio que vai arcar com o futuro dela a partir dos 60 anos, com essa renda mensal. Aqui eu não estou considerando outras fontes de renda que poderia ser aluguéis, o próprio negócio, enfim, aqui você pode prever, mas aqui é só para a gente ter uma noção. Nesse caso específico, a pessoa precisaria, nesse momento, ela começar a fazer um aporte mensal ali em torno de 6 mil reais por mês. Se ela conseguir fazer isso, então vou colocar aqui mais ou menos o que o sistema está pedindo. Se ela conseguir fazer isso, a gente vê que a curva fecha. Essa área azul é o dinheiro efetivamente que você projeta que ao longo da vida você vai guardar para esse objetivo. E a parte verde são os ganhos através de juros, enfim, juros compostos, que isso vai vir a depender das aplicações que você faça ao longo desse tempo. Beleza, muito legal, bacana. Só que ao longo da vida a gente tem os nossos sonhos, os nossos desejos, as necessidades de desembolso. E como que isso acontece? Como que a gente consegue prever isso? De uma forma mental fica muito difícil, ou seja, se eu construir a minha casa aqui ao longo desse período, isso vai trazer que tipo de impacto? Se eu fizer as viagens que eu quero, isso vai trazer que tipo de impacto? Então, visualmente aqui a gente consegue enxergar, por exemplo, aqui existe um sonho daqui a 10 anos a pessoa fazer uma reforma da casa dela, que ela vai desembolsar aqui 200 mil reais, 190 mil. Se eu colocar esse sonho para projetar aqui, percebe que já tem uma demanda aqui que impacta na projeção de valor mensal que ela quer aos 60 anos. Então, isso já traz uma diminuição. Se eu colocar outros projetos, como viagens, né, algumas aquisições, troca de carro, enfim, aqui a gente pode brincar com vários sonhos. Tudo isso vai trazendo um impacto. Então, o que é que você precisa imaginar, né? Imagina os seus dados aqui para que você possa fazer a sua curva. E esse aplicativo, de uma forma geral, ele é todo integrado, né? Você consegue aqui conectar as suas contas, você consegue colocar aqui todos os investimentos que você tem, todo o seu patrimônio, entender exatamente como estão as suas receitas e despesas por categoria e fazer esse planejamento futuro. Além de ter os lançamentos aqui de uma forma já automática, né? Para quem conhece o Open Finance, isso já se conecta com o banco e você consegue ter o seu orçamento, que é a base aqui já dentro desse processo. Então, de uma forma ampla e geral, os aplicativos eles conseguem trazer visões sistêmicas, né? Trazer para a gente projeções, fazer uma análise futura. Esse outro aqui, só para a gente já ir finalizando, também traz uma projeção interessante, que é, imagina, você ter, por exemplo, 30 anos de idade
e você querer se aposentar aos 60, então seriam 30 anos de aporte. Vamos supor que você sai aqui de um capital inicial, sei lá, vamos supor que você tenha hoje R$ 10.000 guardado nessa idade e você vai aportar R$ 1.000 por mês. Se eu colocar aqui uma taxa de retorno, né, se eu colocar aqui o impacto da inflação e o impacto também de imposto de renda, eu consigo aqui projetar um futuro onde ele vai trazer o número que você vai atingir nesses próximos anos. Deixa eu ver se atualiza aqui. Nesses próximos anos, com o impacto relacionado a. Opa, deixa eu só voltar aqui que ele não atualizou. Aqui tá 25, 30, deixa eu. Não sei por que não atualizou aqui. Eu acho que minha internet aqui não está permitindo. Mas enfim, a ideia eu acho que deu para vocês entenderem. Da mesma forma que esse aqui projeta. Esse outro aplicativo também faz uma projeção futura de quanto você consegue guardar, o quanto isso lhe traz de rentabilidade. Então, de uma forma geral, na minha visão, né, a educação financeira ela passa por a gente criar a nossa consciência e o planejamento financeiro ele passa por a gente organizar a nossa base através do orçamento, conseguir olhar para o futuro através dos nossos projetos, daquilo que a gente quer alcançar, entender qual é o nosso comportamento relacionado a essa ferramenta, fazer com que realmente esses números eles se tornem reais dentro de uma projeção e conseguir colocar isso em prática, que obviamente existem desafios para isso, né? Existem desafios comportamentais e existe a necessidade da gente realmente se enfrentar num processo educacional, né? Só para finalizar aqui, e aí eu já abro aqui para os comentários, né? O bate-papo, não é sobre o quanto você ganha, né? É sobre o que você faz com o que você ganha. É sobre esse comportamento que a gente consegue criar ao longo do nosso processo de aprendizagem, né? Então, na nossa visão, a verdadeira liberdade financeira começa com consciência, com disciplina e, obviamente, agindo sobre esse tema. E para quem está aqui, enfim, para quem assistir depois e quiser, fica aqui o meu contato, tá bom? Podem falar comigo pelo WhatsApp. E eu ofereço para quem se interessar um bate-papo de 1 hora, eu chamo de consultoria express, que é você pegar os seus dados e colocar nessas ferramentas, né? Entender os seus números, entender a sua realidade, e, obviamente, de repente, analisar se faz sentido ou não um trabalho mais personalizado relacionado a isso, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Segue aí também outros contatos meus de redes sociais, o número do WhatsApp, mas para quem quiser entrar em contato ou pelo WhatsApp ou pelo qualquer rede social aí, fica bem à vontade, tá bom? Agradeço aí, Demetrio, espero ter contribuído e fico aí à disposição para a gente trocar ideias. Maravilha, excelente. Então, para quem quiser aí ter esse acompanhamento de perto, né? É uma mini consultoria, né? De 1 hora com o Hamid, vale muito a pena a gente aí para essa semana, né? E isso vale também para quem está acompanhando no YouTube, correto? Sim, sem problemas, sem Maravilha. problema. Então, você que está nos acompanhando no YouTube, também aproveita essa oportunidade. Vai estar aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com o Hamid, né? E agora nós vamos para o nosso bate-papo aqui com nossos convidados, né? Com essa sala. E se você que está nos acompanhando no YouTube quiser participar, é só é, entrar no nosso grupo e participar toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Tá? Essa parte do bate-papo é só entre a gente. Ficou curioso? É só vir com a gente na próxima segunda-feira. Para você que nos acompanha no YouTube, muito obrigado. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar e seguir o canal. Até mais.